Pôncio Pilatos é um dos nomes mais conhecidos da história mundial, mas quase sempre lembrado por um único momento. Um governador romano que não construiu impérios, não liderou grandes campanhas militares e não deixou monumentos grandiosos, mas que tomou, em Jerusalém, uma decisão capaz de atravessar 2000 anos de memória humana. Seu nome ficou eternamente ligado ao julgamento de Jesus, repetido em textos sagrados, discursos, livros e obras de arte ao redor do mundo. Ainda assim, por trás dessa cena conhecida, existiu um homem real, inserido em um sistema político rígido, pressionado por interesses locais, pela autoridade de Roma e pelo medo constante de perder o controle de uma província instável. Neste vídeo, vamos conhecer quem foi Pôncio Pilatos além do tribunal improvisado da Páscoa judaica. Sua origem, sua ascensão dentro da administração romana, os conflitos que travou com o povo judeu, o funcionamento do poder que ele representava e os limites que cercavam suas decisões. Vamos entender até que ponto ele teve escolha, o que realmente estava em jogo naquele julgamento, e como seu destino pessoal se perdeu entre registros históricos, tradições e lendas. Se você gosta de histórias que revelam os bastidores do poder e os homens por trás dos acontecimentos que moldaram o mundo, já deixe o seu like, se inscreva no canal e venha comigo. Agora, vamos começar essa história. No início do século I, o mundo romano havia alcançado uma dimensão inédita. O império se estendia da Britânia até o deserto da Síria, do Atlântico às fronteiras da Mesopotâmia, conectando povos profundamente distintos sob uma mesma autoridade política. Roma não era apenas uma cidade dominante, mas o centro administrativo de um sistema que combinava força militar, leis rígidas, cobrança de impostos e uma complexa rede de alianças locais. A estabilidade desse império dependia menos da presença constante de legiões e mais da capacidade de administrar diferenças culturais, religiosas e sociais sem permitir que elas se transformassem em rebelião aberta. Augusto, o primeiro imperador, havia compreendido isso com clareza. Seu governo consolidou a chamada Pax Romana, um período de relativa paz interna sustentado por controle eficiente e pragmatismo político. As províncias eram organizadas de acordo com seu grau de estabilidade. Algumas eram consideradas pacíficas e confiáveis, governadas por senadores experientes. Outras, mais sensíveis, ficavam sob supervisão direta do imperador, administradas por homens de carreira equestre, cuja lealdade pessoal a Roma era considerada essencial. Nessas regiões, qualquer sinal de desordem era tratado não apenas como um problema local, mas como uma ameaça potencial à autoridade imperial. As províncias orientais ocupavam um lugar especial nesse sistema. Além de serem economicamente relevantes, elas estavam próximas de reinos independentes, rotas comerciais estratégicas e antigas tradições culturais que antecediam Roma em séculos. A presença romana ali era, muitas vezes, vista como uma ocupação estrangeira imposta pela força. Síria, Egito e Judéia formavam um corredor vital para o império, tanto do ponto de vista militar quanto financeiro. Controlar essas áreas significava garantir abastecimento, impostos e segurança nas fronteiras orientais. Dentro desse cenário, a Judéia se destacava como uma das regiões mais problemáticas. Embora pequena em território e população, ela concentrava um nível de tensão desproporcional à sua importância material. O motivo principal estava na identidade religiosa de seu povo. O judaísmo não era apenas uma crença privada, mas um sistema completo de leis, costumes e visão de mundo. A ideia de um único Deus, soberano absoluto, entrava em choque direto com o modelo romano, que tolerava diversos cultos, desde que eles reconhecessem a autoridade do imperador e não ameaçassem a ordem pública. Jerusalém, o coração religioso da Judéia, era um foco permanente de inquietação. O templo não era apenas um local de culto, mas o centro simbólico da identidade judaica. Milhares de peregrinos afluíam à cidade em datas específicas, especialmente durante a Páscoa, quando a memória da libertação do Egito reacendia sentimentos de resistência e esperança messiânica. Para Roma, essas concentrações eram momentos críticos, em que qualquer faísca poderia se transformar em revolta. Para o povo judeu,
A presença de soldados, estrangeiros armados nas proximidades do templo, era uma humilhação constante. Roma tentava governar a Judéia por meio de um equilíbrio delicado. Em certos períodos, permitia que reis clientes governassem em seu nome, como Herodes, o Grande. Esses governantes locais funcionavam como intermediários, responsáveis por manter a ordem e garantir o fluxo de impostos. Após a morte de Herodes e o fracasso de seus sucessores em manter a estabilidade, Roma optou por uma administração direta. Foi assim que a Judéia passou a ser governada por prefeitos romanos, subordinados à província da Síria e, em última instância, ao imperador. O cargo de prefeito não era simbólico. Tratava-se de uma função administrativa e militar, com responsabilidades amplas e riscos elevados. O prefeito representava a autoridade de Roma em território hostil. Ele comandava tropas auxiliares, supervisionava a arrecadação de impostos, julgava crimes graves e tinha o dever primordial de manter a ordem. Sua missão não era agradar a população local, mas impedir que conflitos religiosos ou políticos se transformassem em insurreições capazes de chamar a atenção negativa de Roma. Ao mesmo tempo, o poder de um prefeito tinha limites claros. Ele precisava lidar com elites locais, especialmente a aristocracia sacerdotal judaica, que exercia enorme influência sobre o povo. Ignorar completamente essas lideranças poderia gerar instabilidade, mas ceder demais a elas poderia ser interpretado como fraqueza. Cada decisão precisava ser calculada. Um erro de julgamento poderia resultar em denúncias formais enviadas ao imperador, algo extremamente perigoso para qualquer administrador provincial. Jerusalém, nesse contexto, era vista como um barril de pólvora. Distúrbios eram frequentes. Protestos religiosos facilmente se tornavam confrontos, e rumores de líderes messiânicos circulavam constantemente. Para Roma, qualquer figura que reunisse seguidores em nome de uma promessa de libertação era no mínimo suspeita. Não importava se esse líder pregava a paz ou a violência. O simples fato de mobilizar multidões já o tornava um potencial foco de rebelião. É nesse mundo tenso, fragmentado e vigilante que Pôncio Pilatos entra em cena. Ao ser designado para governar a Judéia, ele não recebeu uma província próspera ou tranquila, mas um território marcado por ressentimento, fervor religioso e desconfiança mútua. Sua função era clara: manter a ordem, proteger os interesses de Roma e garantir que Jerusalém não se tornasse o ponto de partida de uma crise maior no Oriente. As escolhas que faria ali, mesmo aquelas aparentemente menores, seriam observadas de perto por aliados locais, inimigos religiosos e superiores romanos. Sem saber, Pilatos estava prestes a administrar não apenas uma província instável, mas um cenário onde política, fé e poder colidiriam de forma definitiva. A figura de Pôncio Pilatos surge nas fontes históricas de forma fragmentada, quase sempre à margem de acontecimentos maiores. Diferente de imperadores, generais ou senadores ilustres, ele não deixou autobiografias, discursos preservados ou monumentos que falem por si. O que sabemos sobre sua origem é limitado, e justamente por isso, cada detalhe conhecido ganha peso. Pilatos pertenceu a uma camada intermediária da sociedade romana, distante da antiga nobreza senatorial, mas suficientemente próxima do poder para aspirar cargos administrativos relevantes. Seu nome já oferece pistas importantes. Pôncio indica ligação com a gens Pontia, uma família de origem itálica, possivelmente vinda da região dos Samnitas. Não se tratava de uma linhagem famosa, mas era antiga o bastante para conferir respeitabilidade. Já o cognome Pilatos é mais enigmático. Alguns estudiosos associam o termo ao pilum, a lança utilizada pelo exército romano, sugerindo uma tradição militar em sua família ou uma carreira inicial ligada às forças armadas. Outros veem no nome apenas um apelido herdado, comum entre famílias da ordem equestre, sem um significado simbólico mais profundo. Seja como for, o conjunto do nome aponta para um homem romano típico de sua época, moldado por disciplina, pragmatismo e ambição moderada. Tudo indica que Pilatos pertencia à ordem equestre, um grupo social situado abaixo da aristocracia senatorial,
mas acima da maioria da população. Os equestres eram frequentemente utilizados pelo império como administradores, oficiais financeiros e governadores de províncias menores ou instáveis. Diferentemente dos senadores, eles dependiam quase inteiramente do favor imperial para avançar na carreira. Sua posição não era garantida por tradição familiar, mas por desempenho, lealdade e conexões políticas bem cultivadas. A ascensão dentro desse sistema passava inevitavelmente pelas redes de patronagem. Roma funcionava como uma teia de favores, recomendações e alianças pessoais. Um homem como Pilatos dificilmente chegaria a um cargo provincial sem o apoio de um patrono influente. Muitos historiadores sugerem que sua carreira esteve ligada a Lúcio Aélio Sejano, o poderoso prefeito da guarda pretoriana durante o reinado de Tibério. Sejano controlava o acesso ao imperador e patrocinava a nomeação de diversos administradores leais a ele. Embora não haja prova definitiva dessa ligação, o período da nomeação de Pilatos e seu perfil administrativo tornam essa hipótese plausível. Antes de chegar à Judéia, Pilatos provavelmente percorreu um caminho comum aos equestres ambiciosos. Pode ter exercido funções militares de comando limitado, seguido por cargos administrativos menores, talvez relacionados à arrecadação de impostos ou à supervisão de obras públicas. Essas funções serviam tanto como treinamento quanto como teste de confiabilidade. Em Roma, competência sem lealdade era inútil. Lealdade sem competência era perigosa. O equilíbrio entre ambas definia o avanço de um funcionário imperial. Ser nomeado prefeito da Judéia representava, ao mesmo tempo, uma promoção e um desafio arriscado. Não se tratava de uma província rica como o Egito, nem prestigiada como a Síria. A Judéia era pequena, turbulenta e frequentemente ignorada pelos círculos mais altos de Roma, exceto quando surgiam problemas. Para um administrador equestre, porém, governar uma província, mesmo modesta, significava visibilidade. Era uma oportunidade de demonstrar eficiência, firmeza e capacidade de manter a ordem sob pressão. Ao aceitar essa nomeação, Pilatos assumia uma posição delicada. Seu sucesso dependia de fatores muitas vezes fora de seu controle. A população local era profundamente desconfiada do domínio romano, e qualquer gesto mal interpretado poderia desencadear protestos. Ao mesmo tempo, Roma esperava resultados claros: impostos arrecadados, ausência de revoltas e relatórios tranquilizadores enviados regularmente à Síria e à capital. O prefeito não podia se dar ao luxo de parecer fraco, mas também não podia recorrer à violência de forma indiscriminada. A distância de Roma agravava essa situação. Comunicações levavam semanas, às vezes meses. Em momentos críticos, o prefeito precisava decidir sozinho, sem orientação direta do imperador. Cada escolha era definitiva e poderia ser posteriormente julgada com severidade. Uma denúncia formal enviada por líderes locais tinha peso real, especialmente se chegasse acompanhada de acusações de incompetência ou abuso de poder. Para um homem sem uma família poderosa que o protegesse, esse risco era constante. Ainda assim, a nomeação para a Judéia indicava que Pilatos era visto como alguém capaz de lidar com dificuldades. Ele não foi enviado para um território tranquilo, mas para um ponto sensível do império. Isso sugere que seus superiores acreditavam em sua firmeza e em sua disposição de agir sem hesitação quando necessário. Ao mesmo tempo, essa confiança vinha acompanhada de expectativas rígidas. Não havia espaço para erros prolongados, nem para instabilidade contínua. Quando Pôncio Pilatos deixou Roma em direção ao Oriente, ele carregava consigo mais do que autoridade administrativa. Levava também o peso de um sistema que exigia resultados, a fragilidade de sua própria posição social e a consciência de que sua carreira dependia inteiramente de seu desempenho. A Judéia não seria apenas um posto temporário, mas o palco onde seu nome seria testado. Ele ainda não podia imaginar que, entre tantos conflitos e decisões administrativas, uma única escolha acabaria por definir sua memória para sempre, eclipsando todo o resto de sua trajetória dentro do Império. Quando Pôncio Pilatos chegou à Judéia, por volta do ano 26 da Era Comum, ele encontrou uma província onde a presença romana era tolerada,
mas jamais aceita de forma plena. Diferente de outras regiões do Império, onde os deuses locais foram facilmente incorporados ao panteão romano e os costumes se misturaram gradualmente, a Judéia mantinha uma identidade rígida, sustentada por leis religiosas antigas e por uma visão de mundo que não admitia concessões simbólicas. Para Roma, isso era um inconveniente administrativo. Para os judeus, era uma questão existencial. Desde os primeiros meses de seu governo, Pilatos se deparou com o desafio central da província: exercer autoridade sem provocar uma explosão social. No entanto, seus atos iniciais indicam que ele não estava disposto a adaptar-se excessivamente às sensibilidades locais. Um dos primeiros episódios registrados pelas fontes antigas envolve a introdução de estandartes militares com imagens associadas ao imperador em Jerusalém. Embora esses símbolos fossem comuns em outras cidades do Império, na Judéia eles violavam diretamente a proibição religiosa de imagens figurativas em espaços considerados sagrados. Pilatos ordenou que essas insígnias fossem levadas para a cidade durante a noite, possivelmente para evitar confrontos imediatos. A estratégia falhou. Ao amanhecer, a população percebeu a presença dos símbolos e reagiu com indignação. Delegações de judeus se dirigiram a Cesareia, sede administrativa do governo romano, para exigir a remoção dos estandartes. Durante dias, protestaram de forma persistente, apelando não apenas à tradição religiosa, mas também a acordos anteriores firmados com governadores romanos que haviam respeitado essas restrições. A resposta de Pilatos foi típica de um administrador romano, confiante na autoridade que representava. Ele convocou os líderes judeus, cercou-os com soldados armados e ameaçou executá-los caso não cessassem os protestos. A reação, no entanto, foi inesperada. Segundo os relatos, os judeus se ajoelharam e expuseram o pescoço, declarando estar dispostos a morrer em vez de aceitar a violação de sua lei. Diante dessa demonstração de resistência passiva, Pilatos recuou e ordenou a retirada dos estandartes de Jerusalém. Embora esse desfecho possa parecer uma concessão, ele teve efeitos duradouros. Para a população judaica, Pilatos se mostrou disposto a afrontar suas crenças mais fundamentais. Para Roma, o episódio revelou o quão instável era aquela província. Para o próprio Pilatos, ficou claro que governar a Judéia exigiria mais do que simples imposição de símbolos de poder. Ainda assim, esse aprendizado não resultou em uma mudança clara de postura. Outro conflito marcante ocorreu quando Pilatos decidiu utilizar recursos do tesouro do templo para financiar a construção de um aqueduto que abasteceria Jerusalém. Do ponto de vista romano, a obra era útil, racional e benéfica para a cidade. Do ponto de vista judaico, o dinheiro do templo era sagrado, destinado exclusivamente ao culto. A decisão foi vista como um sacrilégio e provocou novos protestos. Dessa vez, Pilatos optou por uma resposta mais dura. Ele infiltrou soldados à paisana entre a multidão e, ao sinal combinado, ordenou que atacassem os manifestantes com bastões e espadas. O confronto resultou em feridos e mortos, e a repressão foi suficiente para dispersar a oposição. A mensagem era clara. Pilatos não hesitaria em usar a força para impor suas decisões quando julgasse necessário. Esses episódios consolidaram rapidamente a reputação do prefeito. Entre os judeus, ele passou a ser visto como um governante insensível, arrogante e disposto a violar normas religiosas em nome da autoridade romana. Entre os romanos, sua imagem era a de um administrador firme, ainda que incapaz de conquistar cooperação voluntária. Essa combinação era perigosa. Um governador odiado pela população local, mas constantemente envolvido em conflitos, chamava a atenção indesejada para si mesmo. A tensão entre a autoridade romana e tradição judaica era constante e estrutural. Para Roma, a religião era um instrumento político, flexível e adaptável. Para os minustáus, judeus, a religião definia cada aspecto da vida cotidiana e não podia ser subordinada a interesses externos. Pilatos, formado dentro de uma cultura administrativa pragmática, parecia ter dificuldade em compreender a profundidade desse abismo cultural. Jerusalém continuava sendo o ponto mais sensível de seu governo.
Durante festas religiosas, Pilatos reforçava a presença militar, consciente de que qualquer tumulto poderia se transformar em revolta aberta. Ao mesmo tempo, cada reforço era interpretado como provocação. O simples deslocamento de tropas próximas ao templo era suficiente para elevar o clima de hostilidade. Com o passar do tempo, esses confrontos iniciais moldaram não apenas a percepção que o povo tinha de Pilatos, mas também a forma como ele próprio passou a encarar a província. A desconfiança tornou-se mútua. Para o prefeito, a Judéia era um território ingrato, onde concessões eram vistas como fraqueza e a firmeza gerava ódio. Para a população local, Pilatos era o rosto de um poder estrangeiro, que não respeitava seus valores mais sagrados. Esse histórico de atritos criou um ambiente em que qualquer crise futura seria amplificada. Quando novas figuras religiosas surgissem, quando multidões se reunissem em Jerusalém, ou quando acusações fossem levadas ao tribunal romano, Pilatos já não era um governante neutro aos olhos do povo. Ele carregava a imagem de alguém que governava com distância e dureza, um homem pouco inclinado a compreender as particularidades da terra que administrava. Esse legado de tensão seria decisivo quando ele fosse chamado a julgar um caso que, à primeira vista, parecia apenas mais um entre tantos, mas que acabaria se tornando o mais importante de sua vida. O governo de Pôncio Pilatos na Judéia não foi marcado por grandes reformas administrativas nem por projetos ambiciosos capazes de deixar um legado duradouro. Seu cotidiano era composto por tarefas repetitivas, decisões de curto prazo e uma vigilância constante sobre uma população que Roma considerava difícil de administrar. A prioridade absoluta era manter a ordem, garantir a arrecadação de impostos e impedir que conflitos locais se transformassem em crises maiores capazes de envolver o governo central. Dentro desse contexto, Pilatos governava mais como um gestor de riscos do que como um estadista. Grande parte do tempo, o prefeito residia em Cesareia Marítima, cidade costeira construída por Herodes, o Grande, e pensada desde o início como um centro romano. Ali estavam o quartel militar, a administração provincial e a infraestrutura adequada ao estilo de vida romano. Jerusalém, apesar de sua importância simbólica, era visitada principalmente em períodos de festas religiosas, quando a presença do governador e de tropas adicionais se tornava necessária para prevenir tumultos. Essa distância física refletia também uma distância política e cultural entre o governo romano e o coração da sociedade judaica. Pilatos dispunha de forças limitadas. Não comandava legiões completas, mas tropas auxiliares, recrutadas localmente ou em regiões vizinhas, treinadas para controle urbano e repressão de distúrbios. O uso da força era uma ferramenta constante, embora calibrada conforme a situação. Pequenos protestos eram observados, líderes eram monitorados e qualquer reunião que pudesse assumir contornos políticos era tratada com suspeita. A repressão, quando ocorria, precisava ser rápida e exemplar, para evitar que a instabilidade se espalhasse. A relação de Pilatos com o Sinédrio, o conselho judaico composto por sacerdotes, anciãos e líderes religiosos, era marcada por pragmatismo e desconfiança mútua. Roma permitia que esse conselho administrasse questões religiosas internas e disputas civis menores, desde que não interferissem nos interesses imperiais. Crimes contra Roma, como sedição ou ameaça à autoridade do imperador, permaneciam sob jurisdição exclusiva do prefeito. Essa divisão de competências criava uma zona cinzenta onde conflitos eram frequentes. As elites sacerdotais ocupavam uma posição delicada. Por um lado, dependiam da tolerância romana para manter seus privilégios e o funcionamento do templo. Por outro, precisavam preservar sua legitimidade diante do povo, que via qualquer cooperação excessiva com Roma como traição. Pilatos explorava essa tensão sempre que necessário. Ao negociar com os líderes religiosos, ele buscava garantir estabilidade sem conceder poder real. A cooperação existia, mas era frágil e baseada em interesses imediatos. As fontes antigas oferecem retratos distintos, porém convergentes, de seu governo. Flávio Joséfo, historiador judeu do século I,
descreve Pilatos como um homem inflexível, propenso a provocações desnecessárias e pouco disposto a recuar diante de protestos, a menos que a situação ameaçasse sair completamente de controle. Em seus relatos, Pilatos aparece como alguém que não compreendia plenamente as sensibilidades religiosas judaicas, ou simplesmente as desprezava em nome da autoridade romana. Filon de Alexandria, filósofo judeu helenizado, apresenta um retrato ainda mais severo. Em suas obras, Pilatos é descrito como corrupto, violento e governante por meio do medo. Filon menciona execuções sem julgamento adequado, confisco de bens e uso frequente de punições coletivas. Embora seu tom seja claramente crítico e influenciado por ressentimentos contra a administração romana, seu testemunho reforça a imagem de um governo marcado por tensão constante e pouca empatia. É importante considerar o contexto dessas fontes. Ambos os autores escreviam a partir de uma perspectiva judaica e viam o domínio romano como uma imposição ilegítima. Ainda assim, quando seus relatos coincidem em pontos centrais, eles ajudam a traçar um perfil consistente. Pilatos não era um governante excepcionalmente cruel, se comparado a outros administradores romanos em províncias problemáticas, mas também não demonstrava habilidade diplomática refinada. Sua tendência era resolver impasses por meio da imposição, recorrendo à força sempre que julgasse necessário. Psicologicamente, Pilatos parece ter sido um homem moldado pela disciplina romana e pela insegurança de sua própria posição. Como equestre sem base familiar poderosa, ele dependia do sucesso administrativo para manter e avançar sua carreira. Esse fator ajuda a explicar sua aversão a qualquer sinal de fraqueza. Ceder repetidamente a pressões locais poderia ser interpretado em Roma como incapacidade de governar. Assim, a rigidez se tornava uma forma de autopreservação. Ao mesmo tempo, sua disposição para recuar em momentos extremos, como no episódio dos estandartes, revela um pragmatismo subjacente. Pilatos não era um fanático ideológico. Ele avaliava riscos e ajustava suas decisões quando percebia que a repressão poderia gerar consequências mais graves do que a concessão. Essa oscilação entre dureza e recuo contribuiu para a percepção de um governante inconsistente, capaz de atos brutais, mas também de gestos calculados de contenção. Politicamente, seu governo foi marcado pela ausência de uma estratégia de longo prazo para a Judéia. Pilatos não buscou integrar a população local, nem construir alianças duradouras. Seu foco permanecia no curto prazo, atravessar cada crise sem que ela se transformasse em escândalo imperial. Essa abordagem funcionava apenas até certo ponto. Cada novo conflito acumulava ressentimentos, aprofundava a desconfiança e tornava a província ainda mais difícil de administrar. Ao longo dos anos, Pilatos se tornou uma figura conhecida e temida em Jerusalém. Seu nome evocava a presença de Roma em sua forma mais direta e coercitiva. Para os líderes religiosos, ele era um aliado incômodo, mas necessário. Para o povo, era o símbolo de um poder distante e indiferente. Esse equilíbrio instável sustentava o cotidiano de seu governo, preparando o terreno para um confronto decisivo. Quando um novo caso surgisse, envolvendo acusações de ameaça à ordem e mobilização popular, Pilatos não estaria julgando apenas um indivíduo, mas tentando preservar um frágil sistema que já mostrava sinais claros de desgaste. Nos anos finais do governo de Pôncio Pilatos, a Judéia vivia um estado permanente de expectativa e ansiedade. A combinação entre opressão política, desigualdade social e fervor religioso criava um ambiente onde rumores se espalhavam com facilidade e líderes carismáticos surgiam com frequência. Para Roma, esse clima era profundamente preocupante. Para a população judaica, era o sinal de que a história estava se movendo, de que algo decisivo poderia acontecer a qualquer momento. O centro dessa tensão era a esperança messiânica. A ideia de um ungido enviado por Deus para restaurar Israel não era nova, mas ganhou força particular sob o domínio romano. Textos antigos eram relidos à luz do presente, e profecias sobre libertação e justiça assumiam contornos cada vez mais políticos. Para muitos judeus,
O Messias não seria apenas um líder espiritual, mas alguém capaz de romper o jugo estrangeiro e devolver a autonomia perdida. Essa expectativa, embora diversa em suas interpretações, unificava o sentimento de frustração coletiva. Diversos movimentos surgiram nesse período. Alguns eram claramente armados, liderados por homens que prometiam sinais divinos ou vitórias milagrosas contra Roma. Outros tinham caráter mais religioso, pregando arrependimento, renovação moral e a proximidade do fim dos tempos. Aos olhos romanos, porém, essas distinções eram secundárias. Qualquer ajuntamento de pessoas em torno de um líder carismático representava um risco potencial. A memória de revoltas anteriores, como a de Judas, o Galileu, ainda estava viva, servindo como alerta constante para os administradores imperiais. A Páscoa judaica intensificava esse cenário. A festa celebrava a libertação do povo hebreu da escravidão no Egito, um tema que, sob ocupação romana, ganhava um significado explosivo. Jerusalém se enchia de peregrinos vindos de todas as regiões, multiplicando sua população em poucos dias. O templo se tornava o centro de rituais, discursos e encontros, enquanto a presença romana se tornava mais visível e mais tensa. Para o povo, era um momento de memória e esperança. Para Roma, um período de alto risco. Pilatos compreendia bem o perigo representado por essas concentrações. Durante a Páscoa, reforçava a guarnição militar e permanecia em Jerusalém, atento a qualquer sinal de distúrbio. O simples boato de um profeta ou líder popular era suficiente para colocar soldados em alerta. A estratégia romana era preventiva, agir antes que uma revolta se tornasse incontrolável. Essa vigilância constante, no entanto, também alimentava o ressentimento popular, criando um ciclo de tensão crescente. É nesse contexto que Jesus de Nazaré aparece como personagem histórico. Ele não surge no vácuo, nem como uma figura isolada. Seu ministério se desenvolveu em meio a esse ambiente carregado de expectativas, frustrações e vigilância. Jesus era conhecido como pregador itinerante, vindo da Galileia, uma região já vista com desconfiança pelas autoridades romanas e pelas elites de Jerusalém. Seus ensinamentos atraíam seguidores, e sua presença despertava curiosidade e inquietação. Do ponto de vista histórico, Jesus não liderava um exército nem pregava uma insurreição armada. Ainda assim, sua mensagem possuía implicações sociais e políticas profundas. Ao falar sobre o reino de Deus, justiça e inversão de valores, ele tocava em temas sensíveis. Sua crítica a determinadas práticas do templo e sua popularidade entre camadas mais simples da população chamavam atenção. Para as autoridades religiosas, ele representava uma ameaça à ordem interna. Para Roma, era mais um nome a ser observado em meio a tantos outros. A entrada de Jesus em Jerusalém durante o período da Páscoa intensificou essa percepção. Multidões, aclamações e símbolos carregados de significado religioso criaram uma atmosfera delicada. Em uma cidade sob ocupação, qualquer gesto simbólico podia ser interpretado como desafio à autoridade imperial. Mesmo ações que não tinham intenção política explícita podiam ser vistas como provocação ou prelúdio de tumultos. As lideranças sacerdotais, responsáveis por manter a estabilidade interna, viam com preocupação o crescimento da influência de Jesus. O temor não era apenas religioso, mas também político. Um conflito aberto durante a Páscoa poderia levar a uma repressão severa por parte de Roma, colocando em risco o próprio templo e os privilégios da elite local. Assim, controlar ou neutralizar figuras potencialmente desestabilizadoras tornava-se uma prioridade. Para Pilatos, Jesus era inicialmente apenas mais um nome em uma longa lista de preocupações. No entanto, o momento, o local e o clima social transformaram esse caso específico em algo diferente. A combinação entre um pregador popular, uma cidade superlotada e uma festa que celebrava a libertação era perigosa demais para ser ignorada. O prefeito romano não podia se dar ao luxo de subestimar qualquer situação que envolvesse multidões e expectativas messiânicas. Assim, antes mesmo de qualquer julgamento formal, o destino de Jesus começou a ser moldado pelo contexto em que ele estava inserido.
Não se tratava apenas de suas palavras ou ações isoladas, mas do ambiente explosivo que cercava Jerusalém naquele período. Para Roma, a prioridade era simples: evitar uma rebelião. Para as elites judaicas, preservar a ordem e o templo. Entre essas forças, Jesus de Nazaré se tornava o ponto de convergência de medos, cálculos políticos e tensões acumuladas ao longo de anos. O palco estava montado para um confronto que iria muito além de um caso religioso, alcançando as esferas do poder imperial e deixando marcas profundas na história. A prisão de Jesus ocorreu em um momento cuidadosamente escolhido. As autoridades judaicas sabiam que agir em plena luz do dia, diante das multidões que o seguiam, poderia provocar um tumulto perigoso. A Páscoa transformava Jerusalém em um espaço imprevisível, onde qualquer ação mal calculada poderia desencadear violência. Por isso, a detenção foi feita à noite, de forma discreta, longe dos olhares da maioria dos peregrinos. Não se tratava apenas de capturar um pregador incômodo, mas de fazê-lo sem colocar em risco a frágil estabilidade da cidade. Após a prisão, Jesus foi levado diante das lideranças religiosas. O Sinédrio, conselho responsável por questões religiosas, e parte da vida jurídica judaica, desempenhou um papel central nesse primeiro momento. Contudo, seu poder era limitado. Sob domínio romano, o Sinédrio não possuía autoridade para aplicar a pena capital sem aprovação do governo imperial. Isso criava uma situação delicada. As lideranças religiosas podiam investigar, acusar e julgar segundo sua própria lei, mas dependiam de Roma para executar qualquer sentença extrema. As acusações contra Jesus, nesse estágio inicial, estavam ligadas principalmente à esfera religiosa. Ele era visto como alguém que questionava autoridades estabelecidas, interpretava a lei de forma independente e colocava em xeque práticas centrais do culto. Para o Sinédrio, isso configurava uma ameaça à ordem religiosa e social. No entanto, tais acusações não eram suficientes para mobilizar a máquina judicial romana. Roma não se interessava por disputas teológicas internas, desde que elas não ameaçassem a ordem pública. Diante desse impasse, as lideranças judaicas precisaram reformular a questão. Para que o caso chegasse a Pilatos e fosse tratado com seriedade, era necessário traduzi-lo para uma linguagem política compreensível ao poder romano. Assim, Jesus passou a ser apresentado não apenas como um transgressor religioso, mas como alguém que se proclamava rei, um título carregado de implicações perigosas. Qualquer reivindicação de realeza fora da estrutura imperial era, aos olhos de Roma, um ato de sedição. Foi nesse ponto que Pôncio Pilatos entrou diretamente no caso. Como prefeito romano, ele era o responsável por julgar crimes que envolvessem ameaça à autoridade imperial. Ao receber Jesus, Pilatos se deparou com uma situação incomum. O acusado não correspondia ao perfil típico de rebelde armado ou agitador violento. Não havia exército, não havia plano de insurreição evidente, não havia confrontos diretos com tropas romanas associados ao seu nome. O interrogatório conduzido por Pilatos, conforme sugerem as fontes, foi direto e pragmático. A questão central não era se Jesus havia violado leis religiosas judaicas, mas se representava uma ameaça política. A pergunta fundamental girava em torno de sua identidade e de suas pretensões. A ideia de um rei dos judeus precisava ser esclarecida. Pilatos buscava entender se estava diante de um líder messiânico com ambições políticas concretas ou de um pregador cuja influência havia sido exagerada por seus acusadores. As respostas de Jesus, segundo os relatos, não facilitaram a tarefa do prefeito. Elas não se encaixavam nos moldes tradicionais de culpa ou inocência sob o direito romano. Jesus não negava sua identidade de forma simples, mas também não afirmava um poder político nos termos esperados. Falava de um reino que não se expressava pela força militar, nem pela disputa direta com Roma. Para Pilatos, acostumado a lidar com ameaças mais claras, isso criava um dilema incômodo. Ao mesmo tempo, as lideranças judaicas insistiam. A presença de Jesus em Jerusalém, sua popularidade e o contexto da Páscoa tornavam o caso urgente. Mesmo que ele não tivesse iniciado uma revolta,
o simples potencial de mobilização popular já era visto como perigoso. Para Pilatos, ignorar essas advertências poderia ser interpretado como negligência. Se uma rebelião estourasse depois de sua decisão de libertar o acusado, a responsabilidade recairia sobre ele. O dilema do prefeito romano começava a se desenhar com clareza. De um lado, havia a avaliação jurídica. Jesus não parecia culpado de um crime claro contra Roma. De outro, havia a realidade política. Líderes locais pressionando, uma multidão inquieta e o risco constante de denúncias formais ao imperador. Pilatos sabia que sua posição não era sólida. Seu histórico de conflitos com a população judaica já o colocava sob observação. Mais uma crise poderia ser fatal para sua carreira. Nesse ponto, o julgamento deixava de ser apenas um processo legal e se tornava um cálculo político. Pilatos precisava decidir não apenas sobre a culpa de um homem, mas sobre a estabilidade de toda a província naquele momento crítico. Qualquer escolha teria consequências. Absolver Jesus poderia provocar a ira das lideranças locais e aumentar a tensão popular. Condená-lo significaria executar alguém que, aos seus olhos, talvez não representasse uma ameaça real. A condução de Jesus diante da autoridade romana expôs, de forma clara, os limites e as contradições do sistema imperial. O poder de Roma era imenso, mas dependia de intermediários locais e de decisões tomadas sob pressão. Pilatos não julgava em um ambiente neutro, mas em meio a expectativas conflitantes, medo de revoltas e preocupação constante com sua própria sobrevivência política. O caso de Jesus, longe de ser simples, colocava o prefeito diante de uma escolha que nenhuma experiência administrativa anterior o havia preparado para enfrentar. O julgamento de Jesus sob a autoridade de Pôncio Pilatos é um dos episódios mais analisados da história antiga, não apenas por seu impacto religioso, mas pela complexidade política que revela. Os evangelhos, principais fontes desse acontecimento, não apresentam um relato uniforme. Cada um enfatiza aspectos distintos do processo, refletindo preocupações teológicas e contextos próprios. Ainda assim, quando comparados, eles permitem reconstruir um cenário plausível do que ocorreu naquele momento decisivo. Em todos os relatos, Pilatos aparece como a figura central do julgamento formal. Jesus é levado até ele porque somente o representante romano podia autorizar uma execução por crucificação. O governador se vê diante de um acusado que não corresponde ao padrão habitual dos condenados. Não há provas claras de rebelião armada, não há discursos incendiários contra Roma registrados oficialmente, nem seguidores dispostos a lutar por ele naquele instante. Essa ausência de elementos concretos de sedição é fundamental para entender a postura inicial de Pilatos. Os evangelhos sinóticos e o de João apresentam nuances diferentes quanto à atitude do governador. Em alguns, Pilatos parece buscar ativamente uma forma de libertar Jesus, declarando repetidas vezes não encontrar culpa nele. Em outros, sua hesitação é mais sutil, marcada por perguntas diretas e tentativas de transferir a responsabilidade. Essa variação não anula o ponto central. Pilatos não vê em Jesus um criminoso político evidente, mas percebe o peso da situação em que está inserido. A pressão externa cresce rapidamente. As lideranças judaicas insistem na acusação de que Jesus se apresenta como rei, um título que, mesmo ambíguo, não poderia ser ignorado por Roma. A multidão reunida diante do pretório, possivelmente estimulada por essas lideranças, exige uma resposta. O ambiente se torna cada vez mais volátil. Para Pilatos, a ameaça não está apenas nas palavras gritadas, mas no risco de que o tumulto saia de controle. Um elemento recorrente nos relatos é a tentativa do governador de encontrar soluções intermediárias. A proposta de libertar um prisioneiro por ocasião da festa, a opção de enviar Jesus a Herodes Antipas, a sugestão de punição leve seguida de soltura. Essas iniciativas indicam um esforço para evitar a condenação extrema sem confrontar diretamente as autoridades locais. No entanto, cada alternativa é rejeitada ou se mostra ineficaz diante da insistência popular. A situação se agrava quando surge a ameaça velada mais perigosa para Pilatos, a possibilidade de denúncia a Roma.
A acusação implícita é clara. Se ele libertar alguém que se apresenta como rei, pode ser interpretado como tolerância à sedição. Para um prefeito já conhecido por conflitos administrativos, uma denúncia desse tipo poderia significar o fim da carreira, ou algo pior. Sob o reinado de Tibério, acusações de deslealdade eram levadas a sério, e governadores provinciais raramente tinham margem para se defender. Nesse ponto, o julgamento deixa definitivamente o campo jurídico e entra no terreno do cálculo político. Pilatos precisa escolher entre o destino de um indivíduo e a segurança de sua posição. O gesto simbólico de lavar as mãos, relatado em um dos evangelhos, sintetiza essa tensão. Independentemente de sua historicidade literal, o ato expressa a tentativa de se desvincular moralmente de uma decisão que ele considera injusta, ou no mínimo indesejada. Ao declarar-se inocente do sangue daquele homem, Pilatos transfere a responsabilidade para os acusadores e para a multidão. A decisão final pela crucificação segue a lógica romana de manutenção da ordem. A crucificação não era apenas uma forma de execução, mas um instrumento de intimidação pública. Reservada a escravos, rebeldes e inimigos do Estado, ela enviava uma mensagem clara sobre as consequências de desafiar a autoridade imperial. Ao autorizar essa pena, Pilatos não apenas encerrava um caso específico, mas reafirmava o poder de Roma em um momento crítico. Do ponto de vista político, a condenação de Jesus foi a escolha mais segura a curto prazo. Ela atendia às demandas das lideranças locais, acalmava a multidão e eliminava um foco potencial de tensão durante a Páscoa. Do ponto de vista humano e histórico, porém, essa decisão carregaria um peso imensurável. Pilatos optou por preservar a estabilidade imediata da província, sacrificando um homem que não representava uma ameaça clara, mas cujo destino acabaria se tornando central para a memória de bilhões de pessoas. Assim, o julgamento de Jesus revela mais sobre o funcionamento do poder romano do que sobre a culpa do acusado. Pilatos não agiu movido por convicção ideológica nem por ódio pessoal. Ele agiu como um administrador pressionado, limitado por circunstâncias políticas e pelo medo constante de perder o controle. Sua hesitação, longe de ser sinal de compaixão pura, reflete o conflito entre justiça e conveniência. Ao escolher a crucificação, Pilatos garantiu a paz momentânea em Jerusalém, mas selou para sempre seu nome na história como o homem que, diante da pressão, decidiu não resistir. A execução de Jesus não trouxe para Pôncio Pilatos a sensação de encerramento definitivo que um administrador romano poderia esperar ao eliminar um foco potencial de instabilidade. No curto prazo, a decisão cumpriu seu objetivo imediato. Jerusalém atravessou a Páscoa sem uma grande rebelião aberta e a ordem foi mantida. Do ponto de vista administrativo, o episódio foi tratado como mais um entre tantos julgamentos realizados sob sua autoridade. Entanto, o que se seguiu revelou que o desgaste acumulado de seu governo estava longe de ser resolvido. Nos dias e meses posteriores à crucificação, não há registros de mudanças significativas na postura de Pilatos. Ele continuou governando a Judéia da mesma forma que antes, recorrendo à força quando julgava necessário e mantendo uma relação tensa com a população local e com suas lideranças. A execução de Jesus não representou um ponto de virada imediato em sua administração. Pelo contrário, ela se encaixou em um padrão já estabelecido de decisões tomadas para evitar distúrbios, mesmo que à custa de aprofundar ressentimentos. A presença romana continuou sendo percebida como opressiva, e pequenos conflitos persistiram. A Judéia seguia como uma província difícil, marcada por protestos esporádicos, rumores de novos líderes religiosos e resistência silenciosa. Para Pilatos, cada novo incidente era mais um teste de sua capacidade de manter o controle. A tolerância de Roma com esse tipo de instabilidade tinha limites claros. Governadores eram avaliados não por sua popularidade local, mas por sua eficiência em impedir revoltas e garantir o fluxo regular de impostos. Com o tempo, porém, o histórico de conflitos começou a pesar contra ele. Cada repressão violenta, cada denúncia enviada por líderes locais, cada intervenção militar
contribuía para uma imagem de governo problemático. Mesmo quando a ordem era restaurada, o custo político dessas ações se acumulava. Em Roma, administradores eficazes eram aqueles que mantinham a paz com o mínimo de atenção negativa. Pilatos, ao contrário, governava uma província constantemente associada a tensões. Os critérios romanos para avaliar governantes provinciais eram pragmáticos e implacáveis. Um prefeito que mantinha a estabilidade era mantido no cargo. Um que provocava crises repetidas, mesmo que as resolvesse, se tornava um problema. O imperador e seus assessores não se interessavam pelos detalhes locais, mas pelos resultados. Se uma província exigia intervenção frequente ou gerava reclamações constantes, a culpa recaía sobre seu administrador. É nesse contexto que novos conflitos surgem durante os últimos anos do mandato de Pilatos. As fontes mencionam episódios de repressão a grupos considerados subversivos e ações militares contra populações locais. Embora os detalhes sejam escassos, o padrão se repete. Manifestações são contidas com força, líderes são executados ou dispersados, e a tensão permanece latente. Cada uma dessas ações reforça a percepção de que a Judéia estava longe de ser pacificada. Para Pilatos, a margem de manobra política se estreitava. Seu nome já não era associado a um governo firme e eficaz, mas a uma administração constantemente à beira do colapso. As lideranças judaicas, embora continuassem a cooperar quando lhes convinha, não hesitavam em recorrer a Roma quando se sentiam ameaçadas. Denúncias formais, mesmo que exageradas, tinham peso significativo em um sistema onde a palavra de elites locais era levada em consideração. Roma, por sua vez, não tinha interesse em tolerar governadores que se tornassem focos de problemas. A política imperial priorizava a estabilidade acima de tudo. Prefeitos e procuradores eram substituídos com relativa facilidade quando considerados ineficazes. A permanência no cargo dependia menos de lealdade pessoal e mais da capacidade de entregar resultados consistentes. Pilatos, ao que tudo indica, começava a falhar nesse aspecto. Ainda assim, ele permaneceu no cargo por alguns anos após a execução de Jesus, o que sugere que, apesar das dificuldades, conseguiu evitar uma revolta de grandes proporções. Isso indica um equilíbrio precário entre repressão e contenção. Ele não perdeu imediatamente a confiança de Roma, mas também não conseguiu restaurar uma sensação de normalidade duradoura na província. Seu governo seguia marcado por improvisação e resposta a crises, em vez de controle estável. A execução de Jesus, embora não tenha causado consequências administrativas imediatas, passou a integrar o conjunto de decisões que definiam o perfil de Pilatos. Ela se somava a outros episódios controversos, formando um histórico que, com o tempo, tornaria sua posição insustentável. Em Roma, governantes eram lembrados não por um único ato, mas pelo conjunto de sua gestão, e o conjunto do governo de Pilatos na Judéia era cada vez mais visto como problemático. Assim, os anos finais de seu mandato foram marcados por desgaste silencioso. A autoridade que exercia permanecia formalmente intacta, mas sua legitimidade política se enfraquecia. Cada novo conflito reforçava a ideia de que a Judéia precisava de outro tipo de administração. A execução de Jesus, longe de resolver definitivamente as tensões da província, foi apenas mais um episódio em uma sequência de decisões tomadas sob pressão, decisões que mantiveram a ordem no curto prazo, mas corroeram lentamente a posição de Pôncio Pilatos dentro do sistema imperial romano. A queda de Pôncio Pilatos não ocorreu de forma repentina nem espetacular. Ela foi o resultado previsível de um acúmulo de tensões, denúncias e decisões administrativas que, ao longo dos anos, tornaram seu governo cada vez mais difícil de sustentar aos olhos de Roma. A Judéia jamais se tornou uma província estável sob sua administração, e isso, no sistema imperial, era um sinal claro de fracasso. O episódio final que selou seu destino envolveu mais uma repressão violenta, desta vez contra um grupo de samaritanos. Segundo o relato de Flávio Josefo, um movimento messiânico entre os samaritanos prometia revelar objetos sagrados no Monte Gerizim, local de grande significado religioso para esse povo.
Pilatos reagiu com força, enviando tropas que atacaram a multidão antes que qualquer levante armado se concretizasse. Muitos foram mortos ou presos. A repressão, embora eficaz do ponto de vista militar, foi considerada excessiva. Os líderes samaritanos recorreram ao legado romano da Síria, Lúcio Vitélio, acusando Pilatos de abuso de poder e violência injustificada. Vitélio tinha autoridade superior sobre os prefeitos da Judéia e, diante das acusações, decidiu agir. Pilatos foi destituído do cargo e ordenado a retornar a Roma para prestar contas diretamente ao imperador Tibério. Essa decisão não foi apenas uma punição pessoal, mas um sinal de que Roma já não confiava em sua capacidade de governar uma província sensível. O homem que havia sido enviado para manter a ordem partia sob a sombra do fracasso administrativo. O retorno forçado a Roma marcou o desaparecimento de Pilatos das grandes decisões imperiais. Durante sua viagem, o cenário político mudou de forma decisiva. O imperador Tibério morreu antes que Pilatos chegasse à capital, o que tornou seu destino ainda mais incerto. Com a ascensão de Calígula, prioridades foram redefinidas e antigos administradores caídos em desgraça muitas vezes eram simplesmente esquecidos. Nesse ponto, as fontes históricas se tornam escassas e imprecisas. A partir desse silêncio, surgem tradições e rumores. Alguns relatos tardios afirmam que Pilatos foi exilado em alguma região distante do império, vivendo seus últimos anos longe do poder e da vida pública. Outros sugerem que ele teria cometido suicídio, incapaz de lidar com a perda de status e com as acusações que pesavam contra seu nome. Há ainda tradições cristãs posteriores que o retratam de formas contraditórias, ora como um vilão condenado, ora como alguém arrependido, quase absolvido moralmente por sua hesitação diante da condenação de Jesus. Essas versões refletem menos a realidade histórica e mais a necessidade simbólica de preencher o vazio deixado pelo silêncio das fontes oficiais. Roma não tinha interesse em preservar a memória de um prefeito que falhou em sua missão. Administradores provinciais destituídos raramente recebiam atenção posterior. Para o Império, Pilatos era apenas mais um funcionário substituível, cuja carreira terminou sem glória. Seu desaparecimento dos registros oficiais é, em si, um indício de sua irrelevância administrativa aos olhos de Roma. O contraste entre essa obscuridade final e o peso histórico de seu nome é profundo. Pilatos foi, em essência, um administrador romano relativamente comum, com virtudes e falhas típicas de sua posição. Não se destacou por conquistas notáveis nem por crueldade excepcional. Sua trajetória sem o episódio do julgamento de Jesus provavelmente teria se perdido completamente entre tantos outros prefeitos esquecidos da história imperial. No entanto, a memória coletiva seguiu outro caminho. Ao ser associado a um dos eventos centrais da tradição cristã, o nome de Pilatos atravessou séculos. Ele passou a ser mencionado em credos, lido em liturgias, retratado em obras de arte e discutido por teólogos e historiadores. Um homem que Roma descartou sem cerimônia, tornou-se, paradoxalmente, uma figura eterna na consciência cultural do Ocidente. Esse contraste revela uma ironia profunda da história. O império que moldava o destino de milhões não deixou o registro claro do fim de um de seus próprios governantes. Ao mesmo tempo, uma decisão tomada em um tribunal provincial, sob pressão e medo, transformou um administrador comum em símbolo de responsabilidade, omissão e poder, exercido sem convicção. Pilatos não escolheu ser lembrado. Sua fama não nasceu de ambição ou estratégia, mas de uma escolha feita em um momento crítico. Assim, a queda de Pôncio Pilatos não foi apenas política, mas histórica. Ele caiu no esquecimento de Roma, mas permaneceu na memória do mundo. Seu destino final, envolto em silêncio e especulação, contrasta com a nitidez do episódio que definiu sua existência pública. Um homem que governou uma pequena província por alguns anos acabou carregando um peso que ultrapassou qualquer expectativa, o de ser lembrado para sempre como aquele que, tendo poder, escolheu não usá-lo para resistir. O legado de Pôncio Pilatos é singular na história.
Poucos administradores romanos de províncias periféricas atravessaram os séculos com o nome tão profundamente gravado na memória coletiva. Ainda mais raro é o fato de esse legado não estar associado a conquistas, reformas ou feitos militares, mas a uma única decisão tomada em um momento de pressão extrema. Pilatos entrou para a história não como protagonista de um grande projeto imperial, mas como o homem que presidiu o julgamento de Jesus de Nazaré. Na tradição cristã, sua presença é constante e paradoxal. O nome de Pilatos aparece nos credos mais antigos, recitados ao longo de séculos em diferentes línguas e culturas. Ao mencionar que Jesus padeceu sob Pôncio Pilatos, esses textos não apenas situam o evento no tempo histórico, mas fixam o governador romano como referência de autoridade terrena diante de uma figura espiritual. Pilatos se torna, assim, um marco cronológico e simbólico, o representante do poder humano que julgou o que transcenderia o próprio império. Os evangelhos moldaram profundamente essa imagem. Neles, Pilatos surge como um governante hesitante, dividido entre sua avaliação pessoal do acusado e a pressão externa que o cerca. Essa representação influenciou gerações de leitores, artistas e teólogos. Em algumas tradições cristãs orientais, Pilatos chega a ser visto com certa ambiguidade moral, às vezes retratado como alguém que reconheceu a inocência de Jesus, mas foi incapaz de agir de acordo com essa convicção. Em outras, especialmente no Ocidente, sua figura se aproxima mais da de um símbolo de omissão e responsabilidade moral transferida. A literatura e a arte ampliaram essas interpretações. Ao longo dos séculos, Pilatos foi retratado em pinturas, esculturas, peças teatrais e romances. Em algumas obras, aparece como um juiz frio e calculista, indiferente ao sofrimento humano. Em outras, como um homem atormentado, consciente da injustiça que estava cometendo, mas incapaz de desafiar o sistema que representava. Essas representações dizem tanto sobre as épocas em que foram produzidas, quanto sobre o personagem histórico em si. Na cultura popular contemporânea, Pilatos continua a ser revisitado. Filmes, séries e livros frequentemente exploram sua dimensão psicológica, tentando compreender suas motivações. Ele é apresentado ora como vilão, ora como vítima das circunstâncias, ora como um burocrata comum, colocado diante de uma decisão extraordinária. Essa multiplicidade de leituras reflete a dificuldade de enquadrar Pilatos em categorias morais simples. A pergunta central permanece aberta. Quem foi, afinal, Pôncio Pilatos? Um governante cruel, disposto a sacrificar vidas para manter a ordem? Um burocrata covarde, que preferiu preservar sua posição agir segundo sua consciência? Ou um homem comum, preso às engrenagens de um sistema imperial que não tolerava fraqueza e punia severamente qualquer sinal de instabilidade? A resposta provavelmente reside na interseção dessas possibilidades. Historicamente, Pilatos não se destaca como excepcionalmente violento em comparação com outros administradores romanos em províncias difíceis. Sua repressão seguiu padrões conhecidos do império. Tampouco foi um visionário político ou um diplomata habilidoso. Ele agiu como muitos em sua posição teriam agido, avaliando riscos, cedendo à pressão e escolhendo a opção que parecia mais segura naquele momento. O problema é que essa escolha específica teve consequências que ultrapassaram qualquer cálculo administrativo. A história de Pilatos convida a uma reflexão mais ampla sobre responsabilidade e autoridade. O poder, mesmo quando exercido dentro de limites institucionais, carrega implicações morais profundas. Pilatos tinha autoridade para decidir, mas também estava cercado por pressões que restringiam suas opções. Ainda assim, foi ele quem autorizou a crucificação. Ao lavar as mãos, tentou simbolicamente se desvincular da culpa, mas a memória histórica não lhe concedeu esse alívio. Decisões políticas raramente permanecem confinadas ao seu contexto imediato. Elas ecoam, são reinterpretadas e ganham novos significados ao longo do tempo. Pilatos tomou uma decisão visando preservar a ordem em Jerusalém durante a Páscoa. Não poderia imaginar que esse ato seria lembrado por milênios, repetido em rituais religiosos e debatido por incontáveis gerações.
Sua experiência demonstra como o poder, mesmo quando exercido de forma pragmática e aparentemente banal, pode redefinir a memória de um indivíduo para sempre. No fim, Pôncio Pilatos permanece como uma figura de advertência histórica. Sua trajetória mostra como homens comuns, inseridos em estruturas de poder rígidas, podem se tornar símbolos universais a partir de um único momento. Ele não buscou a eternidade, mas a eternidade o encontrou. Seu nome atravessou o colapso do Império Romano, o surgimento de novas civilizações e a transformação de crenças, sempre associado à mesma pergunta incômoda: o que acontece quando a autoridade escolhe a conveniência em vez da justiça? Assim, o legado de Pilatos não pertence apenas ao passado. Ele continua a provocar reflexões sobre coragem, responsabilidade e as consequências das decisões tomadas sob pressão. Em última análise, sua história nos lembra que o poder não se mede apenas pela capacidade de agir, mas também pela disposição de assumir o peso moral das escolhas feitas. Pôncio Pilatos foi um homem de seu tempo, mas sua memória ultrapassou qualquer fronteira temporal, tornando-se um espelho permanente das ambiguidades do poder humano.